Mais uma notícia: o Tribunal Superior Eleitoral deu largada ao processo eleitoral de 2022 com a abertura do código-fonte da urna eletrônica. Representantes de 22 partidos, também da Polícia Federal, do TCU, da OAB e até das Forças Armadas participaram desse evento. A ausência ficou por conta dos bolsonaristas. E o presidente do TSE, o ministro Luiz Barroso, comentou isso. Vamos ouvir. Tem os olhos de toda a sociedade, tanto do segmento público quanto do segmento privado, e hoje fizemos esse evento em que os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral explicaram para a classe política cada etapa do nosso processo eleitoral eletrônico, desde o desenvolvimento do programa até a totalização. Ou seja, para desfazer a névoa de desconfiança que se criou, nós lançamos todos os focos de luz possíveis. Agora, uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente não seduz quem não quer ser seduzido. Portanto, nós estamos nos dirigindo às pessoas que, em boa fé, tinham dúvida. É o máximo que a gente pode fazer. E uma última notícia internacional: pelo menos 216 mil menores de idade foram vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica Francesa desde 1950. Esses dados são de investigação divulgada hoje de manhã. Vamos ver. Apesar das denúncias recaírem sobre padres e religiosos, o número total de menores vítimas de abusos sexuais pode alcançar 330 mil, se levados em consideração os laicos que trabalharam nas instituições católicas. O coordenador da investigação destacou que a Igreja Católica Francesa mostrou uma cruel indiferença até os anos 2000 a respeito dos casos de abuso. O relatório denuncia um fenômeno sistêmico e propõe um reconhecimento da responsabilidade da Igreja. Após a publicação do relatório, o presidente da Conferência Episcopal da França, o Monsenhor Éric de Moulin-Beaufort, pediu desculpas aos menores vítimas de agressões sexuais. Ele também afirmou determinação a atuar com as vítimas. Vamos conversar então com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre às terças aqui com a gente. Oi, Silvio, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo certo por aqui também, acompanhando o noticiário. E eu quero te ouvir, para começar, sobre essa história de Paulo Guedes. Eu vejo que há, inclusive, uma discussão na própria grande mídia, né, que não está dando tanto destaque a essa notícia, por conta de ser algo legal caso você tenha uma offshore em paraíso fiscal e tenha declarado a Receita Federal. No entanto, o caso de Paulo Guedes é um pouco diferente, porque ele é o principal ator da política monetária no Brasil, né? Então, assim, se o dólar está alto aqui no país, ele automaticamente tem mais dinheiro investido lá fora. Para ele, isso é muito interessante. E daí isso gera, claro, contradições, gera questionamentos. Como que você está analisando esse caso? Olha, Thalita, não é surpresa para mim que ele tenha uma empresa offshore num paraíso fiscal, e nem é surpresa que o ministro da Economia, ou mesmo o presidente do Banco Central, sejam representantes desse setor financeiro dos banqueiros, né? Se você lembrar, o Paulo Guedes, ele era sócio do Banco Pactual, banqueiro, antes de virar ministro da Economia. E o Roberto Campos Neto, ele era do Conselho Executivo do Santander, né? Então, não é surpresa. E se você observar, inclusive, ao longo dos anos, e isso parece que não se interrompeu, todos os grandes dirigentes da economia brasileira provêm daí, né? Então, se você pensar eles como banqueiros, como dirigentes do setor financeiro, o fato de terem empresas offshore é legal, não é? O Banco Central, por exemplo, tem 20.554 pessoas registradas como tendo contas no exterior, que somam 204,2 bilhões de dólares. Há especialistas que dizem que isso chega a 1 trilhão de dólares com as contas não declaradas, não é? E a legislação permite, inclusive, que você fique com esse dinheiro lá um tempão antes de pagar o imposto, né?
Então, isso é evidentemente uma forma de evasão de divisas. Imagine os impostos sobre US$ 1 trilhão. Nós não estamos falando de reais, não é? O quanto isso poderia resolver as políticas públicas daqueles que estão passando fome, que estão precisando de moradia, que estão precisando de um transporte decente, né? Então, não me surpreende isso, não é? E, de fato, o que aparece, que se desnuda, né, é o quanto essa elite brasileira não respeita as leis, não paga os impostos e, se puder, evade tudo que pode para amealhar mais lucro, deixando de pagar os impostos que todo mundo paga. Então, o cidadão que trabalha paga a conta dos 27,5%, por exemplo, né, do imposto de renda, sem ter opção. Mas esses senhores que têm o capital, eles têm essa opção, que é legal, mas é ilegítima, não é? E foi criada por eles mesmos para facilitarem a sua vida. Não vamos deixar de pensar que o governo brasileiro é governado para atender esses interesses, não é para atender os interesses da população como um todo. Puxa vida, vamos ver essa participação de Guedes, né, esse depoimento que ele deve dar à Câmara dos Deputados para esclarecer essa situação. E vamos ver se ele topa também ir ao Senado, porque, enfim, ele foi convidado. Vamos ficar atento nessas duas declarações que ele deve dar nos próximos dias. Em relação à CPI da Covid, diga. Não, o que está em questão é se um homem público pode ter esse perfil, não é? Sim. Evidentemente, quer dizer, se você toma conta do galinheiro e é um lobo, quer dizer, não pode. Você tem que ter outro perfil de gente. Precisa mudar a legislação brasileira, precisa mudar os critérios de escolha dos dirigentes da economia e precisa haver um controle sobre eles. Como que aparece agora, de repente, uma coisa que já está presente nos registros do Banco Central e nunca ninguém falou nada disso, né? E mostra também, Silvio, a falta de confiança do próprio ministro da Economia na economia do país, né? Porque você poderia ter contas aqui, enfim, mas não, ele prefere ter contas ali no exterior, onde ele sabe que ele vai ter mais benefícios. Olha, eu não acho que ele está preocupado com a economia brasileira. Nem que o Ricardo Salles estava preocupado com o meio ambiente. Ele foi posto lá pelas madeireiras para fazer o que ele fez. O Guedes é a mesma coisa. Nós estamos nos iludindo se a gente pensar que esses nossos ministros estão preocupados com a vida do brasileiro. Não estão. Às vezes eu sou meio poliana, sabe, Silvio, de achar que as pessoas têm boas intenções, mas daí eu lembro que se trata do governo Bolsonaro e, de fato, você dá esse tapa na nossa cara dizendo que não.